linha de abertura. O título é Socorro de Deus. Você parou de culpar os outros e de reclamar? Parou de procurar falhas? Parou de ser uma criança zangada e ferida? Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo? Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus e ele piscou e disse: Bem-vindo ao lar. Paul Verlaine. Quando se está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Se o carro quebrou, você procura um mecânico. Não é assim? Se estiver com um problema jurídico, você consulta um advogado, certo? Então, se Deus lhe deu esse corpo, se Deus é o autor da vida, por que razão você não se dirige a Ele para pedir o socorro em suas dores? Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, de rendição às forças divinas. Você precisa estar disposto a pular sem paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável de que Deus irá salvá-lo. Você sobe ao avião e confia nas habilidades do piloto. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Você se senta à mesa do restaurante e confia cegamente que a comida não está envenenada. Então, por que você não tem a mesma confiança em Deus? Lembre-se de que Deus nos fala pela boca do profeta Isaías. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Seu nome está tatuado nas mãos de Deus. O que isso significa? Significa que Deus é por você. Nesse exato instante, Deus sente suas dores e entende suas lágrimas. Compreende seu desespero, enxerga que você está em um labirinto e não está encontrando a saída. O primeiro dos 10 mandamentos proclama que Deus libertou seu povo da escravidão. Deus continua com o mesmo propósito para nós e tem um plano perfeito para nos curar. Para tanto, precisamos nos render a Ele. E isso significa que, seja qual for a dificuldade presente, temos a certeza de que por meios que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa. Acha que ele está muito ocupado? Seu Pai que criou o tempo todo, tem todo o tempo do mundo para cuidar de você. Então, vamos nesse momento acalmar nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, trabalhadora dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui para receber o socorro que viemos procurar, para aliviar as nossas dores físicas e emocionais, sabendo, acreditando que Deus pode tudo. Só basta a gente confiar, acreditar e caminhar no caminho que Deus nos indica, né? Então, vamos rezar o Pai Nosso para começar os nossos trabalhos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor, e assim será. A nossa palestra hoje é com a nossa irmã Denise e o Fernando. Bem-vindos, obrigada mais uma vez. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nesse instante nos envolva e que todos que aqui estão possam receber todo esse bem, essa benéfica que a gente está recebendo nesse momento
ao adentrar a nossa casinha de oração, que todos os irmãos que aqui nos recebem possam nos doar energias boas e que essas energias sejam para dividir com aqueles que lá fora se encontram. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Para iniciar a nossa palestra, nós vamos cantar uma canção para receber vocês. Autoconhecimento é um processo reflexivo através do qual conhecemos a nós mesmos ao longo do tempo, em que nos permite ser conscientes do nosso leque inerente de defeitos, virtudes e todas as qualidades presentes em cada um desses extremos. O autoconhecimento nos possibilita uma maior compreensão daquilo que realmente somos e no que podemos melhorar para a nossa evolução. Ele é a chave do melhoramento individual que se estenderá para os próximos e mais próximos e depois para a sociedade e o mundo. Então, através do autoconhecimento, é uma análise em que fizemos de nós mesmos, onde nós veremos os nossos defeitos e qualidades. E, a partir do momento que nós reconhecermos os nossos defeitos e qualidades, nós vamos aprender a conviver com eles e também a trabalhar
os nossos defeitos, mas sempre conscientes que somos seres ainda em evolução, que ainda não somos seres evoluídos, e a partir do momento que ainda não somos seres evoluídos, ainda temos defeitos. E esses defeitos é que precisam ser trabalhados dentro de nós. As nossas emoções estão presentes também no autoconhecimento, porque nós vamos reconhecer que temos emoções diversificadas, que temos a alegria, que temos a tristeza, que temos a raiva, que temos o rancor, que temos a felicidade, que temos o amor. E isso tudo nós, conosco mesmo, vamos nos descobrindo. E isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele está também em aceitarmos o outro como ele é. Porque a partir do momento que eu me aceito com os meus defeitos, eu também preciso aceitar o outro com os defeitos dele. E que o modo de eu agir em relação às minhas qualidades e defeitos não é o mesmo modo que o outro age com suas qualidades e defeitos. E que nós somos seres diferenciados. E como taus de diferentes, nós sabemos que podemos agir de modos diferentes nesse autoconhecimento. A importância, mas por que é importante, se autoconhecer? O maior controle sobre nossas emoções. Quando nós nos autoconhecemos, nós conseguimos controlar as nossas emoções. Controlar não é não tê-las. Nós sabemos que temos, mas nós aprendemos a não ser tão exaltado, a ser mais, a dar lugar mais ao amor, à alegria, trocar aquela raiva por uma música que vai suavizar aquela raiva e trabalhar isso dentro de nós. Isso é se autoconhecer, isso é a importância do autoconhecimento. Acreditamos mais em nossa capacidade. Quando nós nos conhecemos, nós conseguimos acreditar mais que somos capazes. Somos capazes e que somos seres, filhos de Deus, que somos criados à sua semelhança e que temos as nossas qualidades a desenvolver. Então, a partir do momento que nos autoconhecemos, e essa capacidade fica mais fácil de entender. Conhecer melhor quem somos e o que podemos fazer para evoluir. Então, quem somos nós? Quando nós trabalhamos esse autoconhecimento, nós vamos conhecendo quem somos nós. O que nós viemos fazer aqui? O que nós podemos fazer por nós mesmos? O que nós podemos fazer para nos evoluir? Aproveitar melhor a nossa existência. Quando nós nos autoconhecemos, aproveitamos melhor essa existência. Porque nos entendemos melhor e vamos conhecer todo esse entendimento. Auxiliar o próximo e o mundo em si. Aí eu consigo porque quando eu me autoconheço, eu consigo melhor entender o outro e o mundo em si. As outras pessoas, os outros seres, eu consigo também ajudar melhor o outro. E evoluir espiritualmente. Porque a partir do momento do autoconhecimento, nós vamos conseguir essa evolução espiritual. Isso tudo, a doutrina espírita, nos leva a fazer uma reflexão. Quem somos nós? E Kardec, no Livro dos Espíritos, numa de suas perguntas, relata sobre isso. E o nosso irmãozinho Fernando vai conversar um pouquinho sobre essa pergunta que Kardec nos coloca.
Boa noite, gente. Eu ouvi só os desencarnados, agora os encarnados, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim. E como a Denise falou, e agora eu vou me arriscando aos pouquinhos a conversar um pouquinho também, sair um pouquinho de trás do violão e trazer uma reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre a pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Um contexto geral que nos traz muita reflexão sobre o autoconhecimento. Para começar essa reflexão, vou trazer uma história que a gente usa muito em evangelização, em juventude espírita, em encontros de jovens, que é uma história ilustrativa do peixe Pichote. O peixe Pichote era um peixe que ele nadava num lago escuro, triste, sombrio. Inclusive ele tinha medo do escuro. Certa vez, ele nadando viu um outro peixe, viu uma luz, viu plantas aquáticas, e aí ele ficou muito alegre, inclusive perdeu o medo do escuro. Até que ele, se autoconhecendo, ele foi entender e pensou com ele mesmo: poxa, como eu era bobo, eu tinha medo do escuro, mas eu só estava nadando de olhos fechados. Então que a gente possa começar refletindo se a gente está nadando de olhos fechados ou não, né, na nossa caminhada até aqui. E para que a gente possa refletir, eu vou fazer algumas perguntas, e se ficarem à vontade, podem responder para vocês mesmos. A primeira delas é: a gente deixou de cumprir algum dever até aqui, perante as leis de Deus? Alguém que a gente convive, possui algo que possa se queixar da gente? Será que nós fomos perfeitos até aqui? Ou alguém possui alguma coisa a se queixar da gente? Será que a gente trata todos que a gente convive, seja por um momento, seja todos os dias, seja no trabalho, com amor? Será que nós tratamos nós mesmos com amor? Nós olhamos para nós mesmos com amor? Mas a gente pode mudar a partir de agora, a partir desse momento, se autoconhecendo melhor. Talvez a gente possa nos perguntar novamente: a gente já criticou alguém até aqui? A gente já censurou alguém? São perguntas difíceis, né? Se a gente desencarnasse hoje e tivesse que contar a nossa história que a gente teve aqui, tem alguma coisa que a gente não se orgulharia, teria vergonha? Mas nem tudo está perdido, né? Deus, na sua misericórdia divina, na sua bondade infinita, nos diz que a gente pode mudar a todo momento. Pode mudar a cada 24 horas. Ele nos dá a oportunidade de ser melhor. A cada segundo, a cada minuto. E como é que a gente pode fazer isso? Alguém se arrisca? Conhecendo a nós mesmos, né? Nada melhor que nos conhecer, olhar para dentro da gente e fazer a tão falada reforma íntima, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. E talvez também alguns estão perguntando assim: como que eu vou fazer isso? E aí justamente lá na pergunta 919 e 919A traz algumas dicas, né, preciosas. Uma delas é: toda atitude que eu tiver a partir de agora, imagine sendo com outra pessoa. Imagine que você está fora dessa situação e como você agiu fosse uma outra pessoa. A gente consegue enxergar melhor nossas atitudes. Como Jesus faria. Ou então, um outro método é dialogar com o nosso próximo. Quem sabe a gente perguntar: olha, como será que eu agi? Foi bacana, não foi? Se a gente conseguir ainda dialogar com quem não tem tanto afeto e carinho pela gente, melhor ainda. Porque eles não têm aquela doçura de às vezes mascarar a nossa atitude não tão boa. Não é difícil, né?
E se a gente realmente quiser mudar, um trechinho dessa resposta da 919A, Santo Agostinho nos traz assim, ó. Explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do jardim. É profundo, é a gente olhar para a gente mesmo e explorar a nossa própria consciência. Então, se a gente aplicar pequenas atitudes no nosso dia a dia, nos autoconhecendo, o fardo acaba sendo mais leve, né, para a gente poder ir evoluindo. Então, a gente pode aqui firmar alguns combinados. Que tal, a partir de agora, quando a gente sair daqui, arrancar da nossa mente o medo do futuro? Porque quando é que está sendo construído o nosso futuro? A doutrina nos esclarece que é neste momento. A partir do momento que a gente toma conta das nossas atitudes, a gente constrói o nosso futuro. Seja ele bom, seja ele ruim. Santo Agostinho também nos diz que se a gente analisar nossa consciência, na nossa jornada até aqui, a gente é capaz de mudar. Se todos os dias a gente parar, pensar um pouquinho como foi o nosso dia, a gente pode ter noção de como a gente trata as pessoas. E Kardec diz, se a gente analisar nossa consciência, a gente vai conseguir ver nossas atitudes. E aí a gente vai ter a percepção o quão de bom a gente tem e o quão de mal a gente ainda tem. Estou muito feliz que eu consegui falar com vocês agora, vocês me ouviram. E para a gente finalizar, eu vou trazer uma frase, finalizar essa parte, eu vou trazer uma frase que eu acho muito bacana, que é de Aristóteles, que ele diz que doxa não é episteme. E ele quer dizer que opinião não é conhecimento. Então talvez a gente possa parar de opinar sobre nós mesmos e começar a nos conhecer. Joana de Ângeles nos diz que quem não é solidário é solitário. Talvez a gente tenha que ser mais solidário com a gente para deixar de ser solitário. E assim a gente não nade de olhos fechados. A gente abre os nossos olhos e enxergue a luz. Né? Mais uma vez, obrigado. Antes da Denise voltar, a gente vai fazer uma música. Quem souber, canta com a gente. Quem não souber, vibre para que a gente troque esses fluidos. A música é Raízes, do grupo GAN. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, te apega de você e veja o sol nascer. Vai e faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, e o Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais velho ser.
Denis nos fala: somos o que pensamos. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motriz. Podemos, portanto, deduzir que os elementos ativos da nossa mente e do nosso campo íntimo são pensamentos e vontade. E que, uma vez acessando esse campo, mesmo que apenas parcialmente, podemos acionar esses elementos e criar condições para que nossa mente se transforme e desenvolva o potencial nela. Então, Leon Denis nos fala sobre a importância de pensarmos. E o pensamento, se nós somos o que pensamos, e se o autoconhecimento está envolvendo a nossa vontade e o nosso pensamento, é necessário que nós venhamos a pensar positivo, para que formemos uma benéfica em volta de nós, uma luz em volta de nós, uma luz de proteção, uma luz divina. Leon Denis, no Problema do Ser e Destino da Dor, nos coloca sobre isso. O quanto é importante a vontade, querer. Joana de Ângeles nos diz: a meditação ajuda o homem a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na vida programática e existencial da criatura. A maneira de lográ-lo é viajar para dentro de si mesmo, tornando e domando a sua mente, e requieta induzi-la à reflexão, ao autodescobrimento. A mentora Joana ainda afirma: o homem pode e deve ser considerado como sendo uma própria mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo ou que o propele com insistência a realizações substitui a sua essência e a legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente a fim de poder enfrentar os paradoxos existentes. Então, nós precisamos meditar sobre o que nós pensamos, o que somos e o que podemos ser. Nós, a partir do momento que mergulharmos para dentro de nós, como aquela imagem, é alguém se mergulhando para dentro de si mesmo e entendendo o porquê está aqui, o porquê se somos seres em evolução, se nós somos eternos, por que não pensarmos positivamente? Por que não temos essa vontade de meditarmos, de analisarmos a cada dia? E André Luiz nos coloca: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. E esse autoconhecimento vem através da técnica. E agora